Oi, meus amores. Então, aqui é o professor Rômulo. Hoje a gente vai ter aula de geografia, tá? Uma videoaula sobre o conteúdo de América Portuguesa. É, que a gente iniciou o território brasileiro e a gente precisa saber como foi que o Brasil ele foi ocupado historicamente para poder a gente ter tido aquela divisão geográfica que a gente conhece, né? As cinco grandes regiões brasileiras e como foi que chegou essa divisão? Então a gente já passou por isso, a gente já dividiu as regiões, né, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. A gente já viu como ela era dividida na questão econômica, que era a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. Mas para se ter chegado a esse ponto, o Brasil ser dividido dessa forma e estar nesse formato atual que a gente conhece nos dias de hoje, ele passou por um processo histórico. Então é preciso a gente beber na história para poder entender um pouquinho do espaço geográfico que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, primeira coisa, a gente foi colonizado pelos portugueses, né? Então, por isso que é chamado de América Portuguesa. Ah, professor, então quer dizer que só os portugueses vieram para o Brasil? Não, tiveram espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, muitas outras nações estiveram aqui também, mas predominantemente, durante muito tempo, o Brasil era colônia de Portugal. Então o território brasileiro pertencia a Portugal. Então nós devemos essa divisão, grande parte, a partir da exploração portuguesa, sim, porque nós fomos colônias de exploração. Então nós fomos explorados e essa divisão se dá a essa exploração de muitos recursos que se tinham aqui no Brasil e que ainda se tem. Né? Então a economia girava em torno dessas explorações. Assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, a gente tem o primeiro produto explorado, que foi o pau-brasil, né? Esse produto que também deu origem ao nome do nosso país e foi levado para a Europa para utilizar a tinta que essa madeira nos fornecia, a tinta para tingir tecidos, a própria madeira para fazer móveis. Então a gente tem o pau-brasil como o primeiro produto explorado, né? Ah, professor, então quer dizer que o primeiro formato brasileiro foi na região amazônica, por causa da grande quantidade de matas? Não. A primeira fotografia de um mapa brasileiro é principalmente da região Nordeste, que é a região litorânea. Então todos os navios chegavam pelo litoral, então era mais fácil os portugueses colonizarem aquela parte que fica próxima ao mar, né? Então todas as nossas mudas de pau-brasil, todos os essa árvore, ela foi explorada a partir principalmente da região Nordeste, que é a região, foi uma das regiões mais exploradas durante toda a história do nosso Brasil, tá? O segundo produto foi a cana-de-açúcar, que é o produto que mais deu riqueza a Portugal. Foi a cana-de-açúcar, né? Então, montaram-se muitos engenhos, então por isso que a gente tem uma grande quantidade de engenho aqui na região Nordeste brasileira. A gente tem até hoje alguns engenhos, ou alguns funcionam, outros não. A diferença é que naquela época a mão de obra era escrava, principalmente escravo negro africano, de origem africana. A gente tinha índios também, mas principalmente negros de origem africana. E a cana-de-açúcar foi o que melhor definiu o perfil brasileiro. Então, assim, é como se a gente enxergasse o Brasil a partir deste grande produto, que era muito caro. O açúcar produzido pela cana, pela exploração da cana, pelo plantio e o cultivo da cana, era tão valioso que ele durante muito tempo foi chamado de ouro branco, porque ele servia para conservar alguns alimentos, além do sal, que era uma especiaria também. Ele servia para conservar alimento. A gente sabe que no início do século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, até o século, provavelmente até o final do século XVIII, final do século XIX, a gente não tinha freezer, né? Aparelho de refrigeração. Então o que se podia utilizar eram alguma coisa que conservasse um pouquinho a mais. Isso não quer dizer que se conserva como se conserva hoje num freezer, né? Que passa muito dia, semanas até meses, coisas no refrigerador.
mas a gente precisava de algumas coisas. E o açúcar, além de adoçar, né, ele também servia para conservar alguns alimentos depois de utilizá-lo. Eu já aprendi, né, é uma curiosidade, que se a gente pegar um copo de suco e colocar ele sem açúcar e colocar um copo de suco com açúcar, o sem açúcar ele vai estragar primeiro do que com açúcar. Lógico que você não vai colocar um copo de suco com açúcar e deixar ele lá no sol, fora da geladeira. Ele vai demorar muito tempo. Ele não vai demorar muito tempo, né? Ele vai estragar logo. É muito diferente. Mas enfim, é só para a gente entender o quanto foi importante essa exploração e a criação dos engenhos da cana-de-açúcar. Então, todo o litoral brasileiro foi ocupado, tá? Depois da cana-de-açúcar, quando os holandeses roubaram a nossa ideia praticamente e levaram lá para as Antilhas e plantaram e enriqueceram muito, a gente tem a descoberta do ouro, né, que é o terceiro produto mais explorado no Brasil. A descoberta do ouro lá nas Minas Gerais, e que as Minas Gerais têm esse nome justamente pela grande quantidade de minas, de minas de jazidas, né, de ouro. Então, até a capital, que anteriormente era em Salvador, ela foi transferida para um lugar mais próximo das Minas Gerais, que é Rio de Janeiro. Professor, e por que a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro? Se as Minas Gerais era nas Minas Gerais, por que não ficou lá? Porque Minas Gerais não é banhada pelo mar. Então, para essas jazidas saírem daqui e irem para a Europa, principalmente para Portugal, e vender para outros lugares, precisavam de um lugar, uma zona mais portuária, mais próxima ao mar. E o Rio de Janeiro é praticamente banhado, quase todo banhado pelo mar. Então, transferiu-se a capital de Salvador até o Rio de Janeiro, tá? E durante muito tempo, até acabar esgotar esse ouro e o Brasil voltar a continuar a explorar a cana, mas de maneira mais tímida. Daí a gente tem um quarto produto que também é muito explorado até hoje. Hoje a gente, como não pertence a Portugal, é mais vendido e exportado, que é o café. O café na região sul, principalmente na região sudeste, principalmente nas cidades, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas depois, posteriormente, com mais sucesso no São Paulo, a gente tem a visita aí, a grande entrada da imigração. Muitos imigrantes europeus vieram trabalhar, principalmente nas lavouras de café no Brasil. Isso a gente tem uma modificação da diversificação ainda mais da população brasileira. Porque muitos conflitos na Europa, pessoas fugindo da pobreza, queriam procurar um lugar para trabalhar e viver bem. Então, muitos desses imigrantes também foram explorados na história do Brasil. E a gente tem aí um quarto produto, que é o café, fechando este conteúdo da ocupação territorial brasileira, a partir, sempre lembrando na ligação de exploração de cada produto em determinado momento. Então é sempre bom, quando a gente falar de ocupação do território brasileiro, a gente iniciar com o pau-brasil e praticamente não encerrar, mas meio que concluir com o café, né? Então eu falei pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e o café. O Brasil hoje é um grande exportador de muita coisa, laranja, soja, mas esses produtos foram que praticamente definiu a formação do nosso território que a gente tem hoje. Formação demográfica, de costumes, turística, cultural, a gente tem muito baseado no caminho desses 4 produtos, tá? Então, beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.